Mais uma vez estamos aqui com prazer imenso, podendo falar para vocês e fazendo o programa Palavra Amiga, aqui no canal 25 da NET TV Mar, da organização Armando Melo. E a cada vez que estou aqui, que tenho essa oportunidade de poder falar para vocês, de responder o seu e-mail, as suas perguntas, aqueles que nem mandam e-mails e apenas me encontram, ou até que descobrem o meu telefone e conseguem falar comigo, o que é um prazer, mas que quando não posso falar muito é porque estou em alguma situação que não tenho muito como demorar. Mas tenho um prazer imenso sempre em recebê-los. E até minha convidada perguntava quanto tempo eu faço esse programa e eu estou aqui. Agora em agosto vai completar 15 anos com vocês. Mas o assunto que eu acho que não foi nenhuma escolha, foi uma necessidade diante da necessidade de vocês em me procurar, em estar tantas pessoas preocupadas com o tema suicídio. Ontem foi ali em Lisboa, mas aqui em Maceió, 2 em Água Branca, 1 em Arapiraca. E olhe que somos já a 3ª causa de morte no mundo, o suicídio. Então, se a gente tem um suicídio cada vez aumentando, e principalmente na faixa etária de 15 a 25 anos, a gente tem que parar para pensar. Não dá para fazer de conta. E aí, as pessoas dizem assim, de repente, foi o filho do nosso Canetinha que trabalhava aqui, né, o nosso jornalista. E esses pais todos que passam por isso, fica sempre... inicialmente, tem uma certa resistência em falar, em dizer o porquê aconteceu, ou qual seria a minha culpa. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa refletir. Quem tem culpa? No caso da Eli, ela deixou uma carta escrita e ela dizia, eu não tenho culpa. E o Josiel vai passar daqui a pouco, e ele pode até já ir se organizando, para ir mostrando para vocês, olha aí a Eli, veja que uma menina muito jovem, ela não tem uma cara de quem estava com depressão. A história de quem estava junto a ela não parecia uma coisa tão depressiva, e você veja, ela diz, não há culpados. Eu sou fraca. Parabéns para vocês que ficam, só os fortes sobrevivem aqui. Se sintam vitoriosos todos os dias, porque a maioria das pessoas acham isso, que não é fácil. Ainda bem que ela deixou isso, que eu acho que ameniza, não é, a culpa de quem disse o que é que faltou eu fazer. Deixo aqui registrado o meu mais sincero agradecimento às pessoas que insistiram em mim até o fim. Meu pai, minha irmã, Eduardo, meu psicólogo, desculpa decepcioná-los, mas eu preciso ir, gratidão. Eu fico só a pensar, que quando a gente vê algo assim, com tantas dores que tem no mundo, fica aparecendo para aqueles que realmente se sentem mais fragilizados emocionalmente, que esse é um caminho mais fácil. Quem poderá, do outro lado aí, me dizer se esse é o caminho mais fácil? Quem conhece, o que conhecemos é o que temos aqui. E se estamos aqui, temos que ter um sentido de vida. O porquê? É essa que tem que ser a nossa reflexão, e uma reflexão compartilhada e conversada. Eu me preocupo muito com o aumento que eu vejo da tecnologia usada pelas crianças e os adolescentes sem disciplina. É muito interessante que agora, sabe, os macaquinhos que não ouvem, que não veem e não falam, agora tem um quarto. É o que está com um celular na mão, que ele não vê, ele não ouve e ele não fala. Mesmo tendo muita gente ao seu redor. Já vimos nas redes sociais crianças, adolescentes, ou cantando em coral, ou fazendo rap, ou alguma coisa que chame a atenção para mostrar que muito melhor do que a gente se comunicar na forma tecnológica, que ajuda, e eu vou dizer até vocês, enquanto os casos são positivos, mas que a gente não deixe de ter o toque, o expressar olhando nos olhos, de poder sentir a emoção do outro quando eu falo. E isso é interagir. E isso são as relações interpessoais, onde as pessoas se relacionam sinceramente, onde elas se relacionam humanamente,
onde a gente pode sentir a verdade um do outro, porque a minha verdade e as suas podem ser diferentes, mas a gente pode sim respeitar isso e chegar a entendimentos e aprendizados um com o outro. E aí não está acontecendo isso. Quantos pais sofrendo? E eu estou falando de uma faixa etária porque elas são mais comuns, mas acontece também, tem acontecido muito com adultos. E aí? Qual é a resposta? Desde pequenininho fomos para a escola e nos ensinaram que nós, enquanto corpo humano, dividíamos-nos em cabeça, tronco e membro. Ninguém falou que existe uma mente, e que nessa mente tem estruturas e ela tem mecanismo que é capaz, não, que faz e constrói seu pensamento, bom ou ruim, negativo ou positivo, de sucesso ou insucesso, que se lhe fortalece ou te enfraquece. Esses mecanismos, neurotransmissores, os hormônios, os neurônios, as sinapses, quer dizer, todos em função disso, e a maioria das pessoas não conhecem, porque é disso que se forma aquilo que se fica no inconsciente, o que é consciente e ainda tem o subconsciente. O inconsciente eu não consigo, né, ter consciência. O subconsciente é aquele que pode emergir a qualquer momento, mas eu tenho que estar preparado para trazer ele, porque se eu trouxer para a minha consciência sem preparo, talvez eu não suporte enxergar aquilo que estava recalcado, que estava lá guardado num subterfúgio, como se fosse um iceberg. Aquele que o consciente é apenas aquela pontinha, mas que quando você olha o subconsciente, você enxerga até um certo ponto e o inconsciente você nem enxerga. Só para dar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Enfim, o que a gente precisa é entender mais das nossas mentes. Se a gente conhece tudo o que a gente tem necessidade, a gente sabe para onde ir. E se eu tenho uma dor de dente, é o dentista que eu tenho que ir. Se meu dente não está legal, se eu tenho um problema ginecológico, eu vou para a minha ginecologista. Se eu tenho um problema cardíaco... Olha, se eu tenho um problema que ele é emocional e eu estou me sentindo fragilizada, eu vou ter que procurar um psicólogo. Nesse caso, você vê que ela procurou só um psicólogo. O psicólogo precisa estar atento para fazer um trabalho junto com o psiquiatra quando souber que determinados neurotransmissores, como no caso da serotonina, que tira o prazer da vida, as endorfinas e tantos outros, que eles sejam, que possa se repor enquanto o outro se estrutura, entende e aprende a lidar com as suas fragilidades. Talvez esse seja o caminho único que nós temos para amenizar com isso. Conhecer a nossa mente, nos conhecermos e, a partir disso, a gente poder lidar com a nossa mente, que ela não nos controle, mas que a gente aprenda a controlar ela. Então, que fique para vocês essa reflexão. Claro que eu trago outras vezes, culpados nenhum, mas a gente pode sim amenizar isso. Até já, com a nossa conversa com nossa convidada.